Bom, pessoal, vamos falar sobre os estados físicos da matéria, sólido, líquido e gasoso, e as mudanças de estado físico, fusão, vaporização, solidificação e liquefação. Então, o que é importante vocês saberem nos estados físicos da matéria? Pessoal, o estado físico sólido, ele tem forma definida e volume definido. O que quer dizer isso? Meu amigo, se eu tiver uma forminha de gelo e botar na geladeira, pego minha água, coloco na geladeira. E enquanto eu estou no estado líquido, essa água ela vai adquirir a forma de qualquer forma de gelo que eu colocar ali. Se a forma do meu gelo for de bichinho, a minha água vai ficar em forma de bichinho. Se a forma do meu gelo for a quadradinha, igual todas têm, a minha água vai ficar na forma quadrada. Quando eu estou no estado sólido, não. Depois que isso solidificou, aquilo não muda mais de forma. Então, enquanto uma substância é sólida, a forma que ela se apresenta é sempre a mesma. E o volume também. Então, se a forma não muda, eu tenho um cubo quadrado aqui de 3 centímetros cúbicos. Meu amigo, vão ser 3 centímetros cúbicos. Enquanto aquilo ali for sólido, aquele volume não vai mudar. E nem aquela forma. Então, no estado físico sólido, forma e volume não variam. No estado físico líquido, o volume não varia, mas a forma varia. Imagina que eu tenho 2 litros de Coca-Cola. Se eu pegar essa Coca-Cola e colocar ela em uma jarra de suco, a Coca-Cola que estava naquele formato da Coca, da garrafa de Coca, ela vai passar para o formato da garrafa de suco, que não é igual à garrafa de Coca. Então a forma vai mudar. O volume vai mudar. Se você não deixar nada cair, se você conseguir pegar todo o líquido e jogar para a jarra de gelo, os 2 litros que tinha na garrafa de Coca vão ter na garrafa de gelo. Então o volume não vai mudar. Então no líquido, a forma com que o líquido se apresenta é a forma de onde ele está. E o volume? O volume não. O volume é sempre o mesmo. Então o volume não varia, mas a forma varia. E no gasoso? Pessoal, no gasoso, o volume varia. Se eu tiver um gás e soltar um gás numa sala, o gás ele vai se espalhar pelo maior espaço possível que ele possa chegar. Onde ele puder chegar, ele vai tentar chegar. Então, a forma do gás sempre varia. Por quê? Se a sala é quadrada, o gás vai ocupar a sala quadrada. Se a sala é retangular, o gás vai ocupar a sala retangular. Então, a forma com que o espaço se apresenta é a forma que o gás vai se apresentar. E o volume também. Se eu tiver uma sala de 3 metros quadrados, o volume vai ocupar 3 metros quadrados. Se essa sala for de 4 metros quadrados, o volume vai ocupar a sala de 4 metros quadrados. O gás vai ocupar a sala de 4 metros quadrados. E assim por diante. Então, o gás, ele ocupa o local onde ele está. Então, ele vai se moldar na forma do local que ele está e no espaço do local. Então, forma e volume são variáveis para o gás. Tá ok? Então, sólido, forma e volume definido. Líquido, volume definido e forma indefinida. Gasoso, tudo indefinido. Ok? Bom, visto isso em relação aos estados físicos, é importante também saber sobre como essas partículas se comportam. Pessoal, no sólido, as partículas estão muito juntas. Conforme eu vou mudando de estado físico, essas partículas vão se afastando. Em todos os 3 estados físicos, eles têm movimentação das partículas. Mas o sólido, as partículas não se movimentam. Se movimentam sim. Se movimenta menos que no líquido, que se movimenta menos que no gasoso. Então, aqui eu tenho muita movimentação, aqui eu tenho uma média movimentação e aqui eu tenho uma movimentação muito pequena. Mas em todas as situações, as partículas se movimentam. E em relação à atração das partículas,
Quando eu mudo de estado físico, eu não mudo a molécula, eu não mexo quimicamente em nada. Eu só afasto as moléculas. Então, por exemplo, no caso da água, quando ela está sólida, as moléculas de água estão bem juntas. Quando ela está líquida, as moléculas estão um pouco mais separadas. Quando ela está gasosa, as moléculas estão bem separadas. E aí, se as moléculas estão mais separadas, a movimentação também vai acompanhando. Quanto mais afastado as moléculas estão, mais movimentação das moléculas eu tenho. Ok? Então, essa é a parte do estado físico da matéria. Agora eu tenho as mudanças de estado físico. Em relação à mudança de estado físico, vocês têm que saber 2 pontos fixos. Cada substância apresenta o seu próprio ponto de fusão e o seu próprio ponto de ebulição. Isso é uma característica tão única das substâncias que esse ponto de fusão e ponto de ebulição eu uso para identificar uma substância. Se eu tiver um copo com líquido incolor, eu não posso chegar e falar que é água. A cor, o odor, é só um indício de que é água, mas não é o suficiente para eu garantir que é água. Então o que eu faria? Eu iria lá, ia baixar a temperatura daquele líquido. Se chegasse em 0 grau, esse líquido congelasse, eu também não posso afirmar ainda que é água, mas opa, deve ser água. Aí eu vou lá e aqueço esse líquido. Se chegasse em 100 graus e ele começasse a evaporar, opa, deve ser água. E depois eu vou para a densidade, ver a densidade desse camarada, que não é o que a gente vai ver agora. Mas o álcool evapora a 78 graus. Aquele líquido poderia ser álcool. Só que o ponto de fusão dele, o ponto em que ele congela, não é 0 graus. Então, dessa forma, eu consigo identificar determinadas substâncias. Então, algumas propriedades físicas são importantes para eu determinar se uma substância, por exemplo, é pura ou não. Bom, baseado nisso, se você sabe que o ponto de fusão é o ponto em que eu passo do estado sólido para o estado líquido, e o ponto de ebulição é o ponto que eu passo do estado líquido para o estado gasoso, a gente vai ver agora isso aqui. Ó. O que é importante você saber aqui? Além de tudo, né? Pessoal, à medida em que eu passo do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso, essas mudanças, no meu sentido da direita, aqui, ela sempre vai ser endotérmico. Pessoal, professor, o que é endotérmico? Pensa bem. Existe um procedimento na medicina chamado endoscopia. Endoscopia é introduzido no seu corpo um equipamento que vai fazer um exame. Então, você recebe um equipamento. Então, esse termo endo é vinculado ao recebimento de alguma coisa. Endotérmico, bom, se térmico é vinculado à temperatura, né? E endo é vinculado ao recebimento, endotérmico eu estou recebendo temperatura, recebendo calor. Quem é evangélico aí, quem é da igreja, ou quem vê filme de terror, já viu o termo exorcismo. Exorcismo. Bom, exo é retirar. Retirar um demônio, né? Então, na religião, nos filmes de terror, exorcismo é retirar um demônio. E o termo exo é de retirar, perder. Então, exotérmico, eu estou perdendo temperatura. Então, eu estou retirando forçadamente ou não, mas eu estou perdendo temperatura. Se eu estou perdendo temperatura, eu estou perdendo calor. Se eu estou perdendo calor, eu estou esfriando. Se eu estou ganhando calor, eu estou aquecendo. Então, se eu pegar um sólido e aquecer, esse sólido tende a derreter, né? Então, a fusão, pessoal, é o derretimento. Então, toda vez que eu tenho um sólido e esse sólido eu estou dando temperatura ou deixando de resfriar, às vezes eu não estou aquecendo com fogo, mas eu tirei da geladeira. Eu estou deixando de resfriar. O ambiente vai aquecer aquele produto. Então, do sólido para o líquido, eu estou derretendo. Derreter é o quê? É fundir. E aí o processo é o de fusão. Se esse líquido continua aquecendo, a tendência é ele vaporizar. Se ele vai vaporizar, ele vai ficar no estado gasoso. Estado gasoso, do líquido para o gasoso, vaporização. Bom, existem
Existe a mudança do estado sólido direto para o estado gasoso. Tem uma combinação de fatores, inclusive pressão e tal, que você consegue passar do estado sólido para o estado gasoso. Essa mudança do estado sólido para o estado gasoso eu chamo de sublimação. A naftalina, por exemplo, ela sai do estado sólido para o estado gasoso. O gelo seco sai do estado sólido para o estado gasoso. Eu chamo de sublimação. Em algumas literaturas, o inverso do estado gasoso para o estado sólido é chamado de ressublimação. Mas se você colocar sublimação ou ressublimação, vai estar certo. Existem livros que não adotam ressublimação, existem livros que adotam ressublimação. Bom, voltando. Vamos daqui, ó. Pessoal, se eu estou sólido e eu fiquei líquido, perdão, se eu estou líquido e eu fiquei sólido, essa é muito tranquilo, né? Solidificação. Então fui lá, peguei minha água, botei na geladeira, eu estou retirando o calor dela e ela vai solidificar. Do estado gasoso para o estado líquido, liquefação. Pessoal, assim, é mais comum você ver do estado gasoso para o estado líquido, você tem aqui o termo liquefação, mas é comum você ver, vou botar aqui do lado, é comum você ver o termo condensação. Quando você vê mais um e quando você vê mais outro? Normalmente, os dois estão certos, tá? Mas normalmente, o que é que condensa? Eu tenho a água que eu vaporizei. Então essa água está no estado vapor. A chuva. O sol aqueceu a água que estava aqui na terra no nível do mar. Essa água vaporizou, né? Ela subiu, formou as nuvens de chuva. Mas a água no estado, em condições normais, né? Temperatura ambiente, pressão normal, a água é um produto que em condições normais ela é líquida. E ela vaporizou. Quando ela voltou para o estado normal dela de líquido, eu falo que ela condensou. É raro você ouvir esse termo, a água se liquefez. Não, normalmente você ouve a água se condensou. Agora imagine um botijão de gás. Quem tem casa, tem botijão de gás em casa. Se você olhar o botijão de gás, ele está líquido. O gás dentro dele está líquido, que é o butano. Se você balançar ele lá, você vai ver que tem líquido ali dentro. Ué, mas ele não é gás? Em temperatura ambiente ele é gás. Mas ele está no estado líquido. Por quê? Eu aumentei a pressão, baixei a temperatura. Quando eu aumento a pressão, foge. Quando a gente aumenta a pressão, nem sempre o que está aqui acontece, porque você muda uma característica importante que é a pressão. Então, quando eu aumento a pressão e baixo a temperatura, as moléculas tendem a se juntar muito. Então, mesmo esse gás em temperatura ambiente e pressão normal, sendo ele está no estado gasoso, o butano, se eu subo a temperatura e baixo a pressão, se eu aumento a pressão e baixo a temperatura, eu faço com que essas moléculas se juntem muito. E aí o gás passa a ficar líquido. Aí eu dou o nome de condensação? Não. Normalmente eu dou o nome de liquefação. Tá ok? E todo esse processo que eu ganho temperatura, eu chamo de endotérmico. Todo esse processo que eu perco temperatura, eu chamo de exotérmico. Tá? Então, mudança de estado físico, basicamente, é isso. Existem outras coisas importantes que eu vou falar na próxima aula, relacionados a pontos fixos, ponto de fusão, principalmente ponto de ebulição, fazer uma relação de ponto de ebulição e pressão. Tá bom? Um abraço, até a próxima.